Opa, beleza, pessoal? Hoje a gente vai dar continuidade ao vídeo anterior, onde a gente está falando sobre push notifications com o Delphi. Eu tô aqui já com o nosso repositório aberto. A gente viu aqui o nosso exemplo, onde a gente tem o nosso back-end, onde a gente pode startar aqui. E aí, a partir de uma aplicação web também criada com o Delphi, a gente pode acessar esse back-end. Inclusive, a gente pode acessar até através de outras interfaces, né? Utilizando até outras linguagens. A gente pode utilizar os componentes aqui para a gente gerenciar, né, os push notifications com o Delphi. Eu vou me registrar aqui. Eu coloquei meu nome, então ele vai aparecer aqui na lista, ó, e eu posso enviar então os push notifications e ela aparece aqui. Funciona para Windows. Se eu tivesse no celular Android ou no iOS, também funcionaria da mesma forma aos push notifications, tá? Então ele vai funcionar aí em multiplataformas, ok? Eu posso retirar o meu nome aqui da lista, né? A gente viu aqui que a gente pode adicionar links, a gente pode adicionar logo, né, na hora que apareça push notifications aqui. E hoje a gente vai ver na prática como a gente faz isso, como a gente utiliza os componentes. Vocês vão ver que é extremamente fácil utilizar os componentes para criar os push notifications. Se você está gostando desse vídeo e dos conteúdos aqui do canal, pessoal, eu peço que você se inscreva no canal, ative a notificação, curta também esse vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para que o YouTube entregue, né, o nosso vídeo para outras pessoas, e considere-se também se tornar um membro aqui do canal. Então vamos lá para o Delphi e vamos criar na prática aqui o nosso servidor de push notification. Então já com o Delphi aberto, pessoal, vamos criar aqui então File New, Windows VCL Application, criar uma aplicação VCL. Você poderia criar uma aplicação Console Application para rodar no servidor, né? Por exemplo, você poderia até rodar como um serviço do Windows. Os componentes funcionam com qualquer forma que você criar aqui no Delphi, tá? Eu vou criar aqui VCL, que fica mais didático para a gente ir vendo aqui. Já vou salvar essa aplicação. Vou salvar aqui na nossa área de trabalho mesmo. Vou criar uma pasta aqui então. Vou chamar aqui, ó, de push vídeo. E aqui eu já vou criar então uma pastinha chamada server. A gente vai criar primeiro o nosso servidor. Eu vou salvar tudo na raiz aqui mesmo. Então aqui eu vou chamar de server.main. Beleza. Aqui vai pedir para mim salvar o projeto. Então vou salvar aqui o projeto como server. Então já vou trocar o nome aqui também para server main. Beleza. Qual que a gente tem que ter aqui no nosso servidor, pessoal? Eu vou vir aqui, então, vou buscar por push. A instalação, os links da instalação dos componentes tá lá no nosso repositório. Então, aqui você vai achar todos os links que você precisa, tá? Então, você vai ter que instalar aqui, então, o TMS FNC Push Notification para criar essa parte das notificações. E para testar aqui, eu estou utilizando uma aplicação web com Delphi também, utilizando o TMS Webcore. Então, a gente teria que somente instalar esses dois componentes aqui e já estaria tudo funcionando. Então, aqui eu vou precisar desses três componentes. O primeiro que eu vou pegar é esse aqui, que é o sender, que ele é o componente central aqui, digamos assim. Depois eu vou pegar aqui o Web Push DB, que vai salvar para a gente as autenticações, né, os pedidos de autenticações. Ele vai salvar no banco de dados. A gente pode vincular aqui a um data source e utilizar um banco de dados nosso, ou você pode deixar para que ele gerencie isso. Então, o que ele faz? Ele cria um arquivo XML, e aí ele cria aqui, depois em tempo de execução, né, internamente ele cria aqui um data source, faz um vínculo automático. Então, ele mesmo se encarrega de fazer tudo para a gente não fazer nada, tá? Mas se você quiser salvar no banco de dados por algum motivo, para fazer algum relatório ou alguma lista nesse sentido, você também pode setar aqui sem problemas, tá bom? E a configuração dos fields você faz aqui, ó, tá? Então, o nome dos campos do banco seriam esses, você poderia trocar aqui se você quisesse. E o terceiro componente que a gente vai utilizar é o server em si, que recebe as requisições aqui. Aqui a gente vai configurar as portas, pessoal. Então, a gente vai utilizar aqui a porta 8082, tá? Para quando for HTTP, ó, 8082. E para quando for HTTPS, né, que é o recomendado utilizar, né, quando a gente estiver utilizando em produção, utilizar o HTTPS, a porta 8444. Aqui eu já posso dar um true aqui e ele já vai ficar startado. Eu só vou colocar aqui apenas um botão, beleza? E o que eu vou fazer nesse botão, pessoal? Então, quem envia as push notifications é esse componente aqui, tá? Que é o push sender. Então, eu vou pegar o nome dele aqui. E aqui no nosso botão, ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e aqui eu vou ter aqui, ó, send, tá? E aqui eu tenho como enviar de várias formas, né? Pelo ID específico ou para todos, ó. Então, ele é um método sobrecarregado, então ele tem várias opções aqui, né? Eu vou primeiramente aqui colocar o título, ó. Então vou colocar um título qualquer aqui, ó, título teste. O segundo parâmetro vai ser o corpo da mensagem, tá? O body aqui, então, ó, body, mensagem, por exemplo, né? O terceiro é o link da URL do ícone, então basta você colocar aqui a URL do ícone, que ele vai aparecer aqui, né? Por hora eu vou deixar vazio. E o terceiro é uma URL para quando a gente clicar. Então eu posso colocar aqui http, dois pontos, por exemplo, né? www.codefordelphi.com.br, que é para quando eu clicar aqui no balãozinho para onde que ele vai mandar, tá? Então, no nosso servidor, pessoal, a gente vai ter apenas isso. Eu posso rodar ele aqui já vou deixar ele rodando aqui. Notem, pessoal,
ele vai dar uma mensagem aqui, que é uma mensagem importante para que vocês vejam. Essa mensagem aqui, pessoal, então ele está falando, ó, que não, né, não conseguiu carregar aqui as SSL libs, né, as DLLs de SSL. O que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que adicionar junto ao executável aqui do nosso server 3 DLLs, tá? Essas 3 DLLs, elas podem ser encontradas no demo que vem junto com os componentes, tá? Ou você pode pegar aqui também. Eu deixei um link aqui, ó. Então aqui você vai ter o material de apoio, ó, as DLLs, tá? Eu vou clicar aqui e aí vai baixar para a gente aqui as 3 DLLs que a gente precisa utilizar. Eu vou clicar aqui, ó, e aqui dentro vai ter as 3 DLLs, ó. Então eu vou copiar as 3 DLLs aqui. E aí a gente vai lá onde está sendo executada a nossa aplicação, ó, vou dar um botão direito aqui, vou vir aqui, ó, em Show Explorer, deixa eu trazer para cá. Ó, então a gente vai vir aqui, ó, o Win32 e quando como eu estou em debug, eu vou colocar aqui junto. Então tá aqui o executável na minha aplicação, coloco as 3 DLLs aqui, só isso que a gente precisa fazer, tá, pessoal? E já está funcionando. E aí a gente já pode executar aqui novamente a nossa aplicação. Agora com as DLLs, tudo vai rodar tranquilamente. Então, já está rodando aqui o nosso back-end, pessoal. Vou minimizar ele aqui. E agora a gente já vai criar a nossa parte cliente. Eu vou vir aqui, vou dar um botão direito e vou colocar aqui em Add New Project. Aqui eu vou colocar TMS Web e vou selecionar essa opção, TMS Web PWA Application, tá? PWA é uma aplicação web que você pode instalar no seu aplicativo, ou no seu navegador, ou no seu computador, né? Tem um vídeo aqui no canal falando só disso. Depois eu aconselho vocês a dar uma olhada também, que é um vídeo bem legal, bem interessante. Vou salvar tudo aqui, então, vou vir em Save All. Vou lá na mesma pasta que a gente criou, vou vir aqui, então, em Post Video. Aqui eu vou criar uma pasta chamada Client. Beleza. Aqui dentro, então, essa unit principal aqui, eu vou chamar ela de Client Main apenas. O HTML eu vou chamar de index, tá? Para que já abra automaticamente. O CSS também, index. Aqui vai pedir para a gente salvar o manifest, vou deixar com o nome de manifest mesmo. O service worker com o mesmo nome. O nome do projeto em si, eu vou colocar apenas como client. E vai pedir para a gente salvar o grupo aqui também, já vou salvar, então já fica o grupo salvo aqui, tanto com o client com o server. As imagens ele já adiciona aqui para a gente, tudo automaticamente, tudo certinho. Beleza, o que a gente vai colocar aqui, pessoal? Vou colocar aqui então push, aqui a gente vai usar apenas um componente, que é esse da paleta TMS Web System, então TMS Push Notification. Vou colocar ele aqui na tela. O que a gente tem que colocar, pessoal, apenas que as URLs, tá? Eu vou copiar aqui para a gente ganhar um tempo, ó, e eu vou explicar para vocês, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, register a assinatura aqui, né? Então, vou colocar aqui, ó. Então, basicamente, o que tem aqui? O caminho mesmo. Então, tá aqui, ó, HTTP, localhost, porque a gente está local, né? Quando colocar no servidor, você vai colocar seu IP aqui, ou seu domínio, né? O número da porta que a gente selecionou, essa porta é a porta que a gente colocou aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem a porta, ó, para HTTP 8082 e HTTPS 8444. Aqui eu tô colocando a porta, então, ó. E aí, o resto do caminho é o que tá aqui, ó, sem URL aqui, ó. Então, registre subscriptions sem URL. E aí eu vou colocar as outras URLs aqui também, ó. Então, aqui tá quando faz a inscrição, aqui é para quando a gente tira, né, a nossa inscrição lá, e aqui tá para essa publish key aqui, beleza? Então, essas são as 3 que a gente tem que colocar, tá? Sempre essas 3 a gente tem que preencher. Vai ficar também tudo documentado lá no nosso diretório. E aí, beleza, pessoal. Aqui a gente já colocou todos os componentes que a gente precisava da parte dos push notification. Agora a gente vai colocar aqui apenas alguns componentes para que fique fácil da gente utilizar aqui, ó. Vou colocar aqui um T Web Edit também. Vou colocar um T Web Button. Vou colocar 2 dele. Beleza, vamos organizar aqui, ó. Então aqui, esse label aqui, então vai ser User ID. O Edit eu vou deixar aqui esse nome mesmo, é aqui nos botões, ó. Nesse primeiro botão, então a gente vai ter que pegar aqui esse nosso componente, ó. Aqui, eu vou colocar aqui então, ó, Register, User ID, e vai receber o que está no nosso Web Edit. Então aqui a gente vai passar esse User ID, vai pegar aqui do nosso Edit, beleza? Depois disso, basta a gente vir aqui, ó, e dar um Register, ó. Deixa eu achar a opção aqui, ó, Register Service Worker. Vou copiar tudo aqui. No segundo botão, eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou setar o User ID, só que aqui vai ser essa opção aqui, ó, subscribe. Beleza. Então aqui eu vou me inscrever, e aqui vou fazer tirar a minha inscrição. Beleza. Agora aqui, pessoal, tem um outro detalhe que a gente precisa fazer, que a gente precisa fazer uma pequena alteração aqui nesse arquivo, ó, Service Worker. Então eu vou clicar aqui para a gente utilizar essa parte do Push Notification. E também lá no nosso repositório, ó, aqui em material de apoio, além das DLLs, a gente tem esse aqui, ó, conteúdo para adicionar ao final do arquivo Server Worker. Eu vou clicar aqui, ele vai abrir aqui para a gente, ó, basta eu copiar esse trecho de código, copio ele, ó, e colo aqui no final, tá?
É um trecho de código JavaScript, né? Vai ser sempre esse aqui, sempre padrão, então eu nem vou explicar aqui ele para vocês, né? Eu peguei ele até do demo, é o mesmo que está lá no demo, vocês podem pegar ou aqui, né, do nosso repositório, ou até mesmo do demo, tá? Que é o mesmo trecho de código JavaScript aqui, beleza? Aí feito isso, pessoal, a gente já pode utilizar. Então, eu estou aqui com o meu cliente, eu vou até trocar ele aqui então para já release, ó, deixar ele em release, beleza? E agora vamos executar para a gente ver. O nosso server já está rodando aqui. Agora eu vou rodar o nosso cliente. Ah, detalhe, pessoal. Eu vou cancelar aqui. Eu vou selecionar. Deixa eu até fechar aqui. Eu vou selecionar que eu quero que ele rode aqui no Chrome, tá? Para que fique separado aqui, para que a gente consiga ver melhor. Então já rodou para a gente. Eu vou clicar aqui, ó. Na primeira vez ele vai pedir permissão, eu vou permitir. E aí ele já se cadastrou aqui no nosso server. E se eu clicar aqui nesse botão, ó, ele vai enviar a notificação. Pronto. Já conseguimos enviar a notificação, pessoal. Vocês viram que é bem tranquilo, né, de fazer, né? A gente tem aqui, se a gente olhar no nosso server, a gente tem uma linha de código, né? Uma linha, literalmente uma linha de código. Ó. E no nosso cliente, a gente tem 4 linhas de código. Então, é bem fácil de enviar mesmo, tá, pessoal? Aqui eu tô falando, explicando, mas vocês conseguem criar uma aplicação dessa muito rapidamente. A gente pode fazer outras coisas aqui para melhorar, né? A parte aqui que a gente está utilizando, principalmente aqui do servidor, para a gente ter um controle melhor, né? Assim como está lá no nosso demo, a gente pode fazer essas capturas. Eu vou mostrar agora para vocês como a gente captura, então, quando alguém faz uma inscrição. O primeiro passo, eu vou adicionar aqui um memo. Bom, vou pegar um memo normal aqui, beleza? Vou adicionar ele aqui na tela. E aqui a gente vai utilizar como se ele fosse um log mesmo. Eu vou somente trocar o nome dele aqui, então, para mlog, beleza? Nem vou limpar ele aqui, vou deixar dessa forma mesmo. Então, aqui, eu vou até copiar aqui, pessoal, para a gente ganhar tempo. Eu vou pegar esse componente aqui, tá? Que recebe aqui as requisições. E aqui, ó, onde está registrando. Então, ao registrar, né, uma assinatura aqui, que eu quero que seja feito, ó. Eu estou criando uma variável user ID. Tá? Então, eu estou pegando aqui, como eu adicionei aqui, pessoal, ele está acusando erro aqui, mas é só a gente vir aqui, ó. Colocar aqui, ó, system.json. Beleza, vai dar certo. A gente recebe o JSON, né, que está chegando aqui. Então, eu simplesmente estou pegando o user ID que está chegando, né? Eu pego aqui, então, esse JSON Object, né, getValue, falo que eu quero pegar via genéricas aqui, né, como string, e pego o valor, então, que está lá em user ID e simplesmente coloco ali na tela. Beleza. Eu vou copiar esse mesmo trecho aqui, ó, e vou colocar aqui no outro evento, que é quando a gente tira a assinatura aqui, né? Tira a nossa inscrição, beleza? Só vou trocar aqui mesmo o nome que está aqui para a gente identificar. Deixar eu colocar assim mesmo, beleza. Agora eu vou vir aqui então no server, né? Novamente, deixa eu fechar ele aqui, ó. Vou fechar, vou rodar ele de novo, ó, vou rodar ele novamente. Beleza, agora ele está rodando aqui para a gente então e está aqui com o log. Eu vou pegar aqui o nosso navegador, vou até diminuir ele aqui, ó. Vou deixar aqui o nosso executável, ótimo. Vou fazer a inscrição aqui, vou clicar aqui para fazer a inscrição. Pronto, ó, já apareceu lá para a gente, ó, que esse user ID fez a inscrição, né? Eu posso clicar aqui para enviar o push notification. Se eu tirar a inscrição, ele já tira a inscrição aqui. E aqui, pessoal, basta a gente ir criando coisas mais elaboradas, né? Na medida que a gente for precisando, né? Então, notem que eles têm vários eventos aqui, ó. Quando a gente tiver erro, a gente pode capturar. Aqui, quando a notificação é enviada, por exemplo, ó, dispara esse evento aqui, aí eu posso fazer alguma coisa, né? Posso lançar coisa no banco de dados, enfim, posso fazer o que eu quiser aqui nessa hora, tá? E tem vários outros eventos aqui. Se você olhar o nosso demo, vou até arrastar o nosso demo aqui, tá? Para mostrar para vocês. É esse demo aqui que eu vou disponibilizar para vocês, que está lá no nosso repositório. Então, ele é bem completo, né? Como a gente viu aquela hora. Ele cria uma lista aqui de IDs, eu posso mandar para um ID separado, enfim. Eu posso fazer várias coisas, posso adicionar ícones aqui, posso tirar os ícones de uma forma bem profissional, tá? Esse back-end aqui, então já dá para vocês utilizarem ele, né? E podem usar mesmo, tá, pessoal? Ele está aqui disponível para vocês podem utilizar ele. Deixa eu até achar ele aqui novamente. Eu acabei fechando, né? Eu vou achar aqui então nosso GitHub. Acho que ele já vai aparecer aqui. Beleza, ó. Então podem utilizar, tá, pessoal? Pegar ele como base e a partir dele criar os exemplos de vocês para vocês utilizarem. Qualquer dúvida, pessoal, é só deixar aqui no comentário ou entrar no nosso grupo do Telegram, que o link também tá aqui na descrição. Mandar a pergunta lá, né? Que aí eu vou poder auxiliar vocês da melhor forma, beleza? Peço para que vocês curtam o vídeo, compartilhem com os amigos aí e comentem aqui o que vocês acharam desse recurso poderoso do Push Notification e como é simples, né, utilizar isso no RAD do Delphi, né? Totalmente RAD ali a gente fez. E claro, a gente poderia também criar uma aplicação console e criar todo esse ecossistema também que daria para colocar no servidor de uma forma bem interessante. Deixe seu comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo.